Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Telecurso 2000! Hoje a gente vai aprender sobre as células-tronco. Elas são estruturas que têm um grande potencial na medicina. Vocês já ouviram falar nelas? As células-tronco são como células-mãe, capazes de se transformar em diferentes tipos de células do nosso corpo, como as células do coração, do cérebro e dos músculos. Essa capacidade de se transformar é o que as torna tão especiais. Essas células podem se diferenciar em mais de 200 tipos diferentes de células do corpo humano, podendo até colaborar-se entre si para formar e regenerar tecidos diferentes do corpo humano. E além dessa capacidade de diferenciação, ela também tem a capacidade de autorrenovação. Isso quer dizer que ela pega uma célula e pode se duplicar em outra célula-tronco idêntica à original. Você sabia que existem dois tipos principais de células-tronco? As adultas e as embrionárias. As adultas sendo pluripotentes e as embrionárias totipotentes. Isso mesmo, e ao mencionarmos sobre células-tronco totipotentes, estamos nos referindo àquelas que são do início do embrião, quando ele ainda é recém-formado. E ele possui a capacidade até mesmo de se diferenciar em células do folheto extraembrionário, que formam a placenta. Entretanto, essas células são efêmeras e desaparecem poucos dias após a fertilização. E aqui podemos observar como no zigoto. Ele se mantém no zigoto e vai até o 5º dia da fecundação. E essa célula até o 5º dia é totipotente. As células-tronco embrionárias, elas podem se transformar em qualquer célula adulta. Elas são encontradas principalmente no interior do embrião, quando ele está no estágio de blastocisto, 4 a 5 dias após a fecundação. Apesar do estágio embrionário durar semanas, só é considerado célula-tronco entre o 4º e o 5º dia de gestação. Uma fase posterior a 5 dias, esse embrião vai já apresentar uma formação muito mais complexa, como a formação do coração e do sistema nervoso. Ou seja, essas células já vão estar começando a se especializar e vão perder a sua totipotência. Só que, com os avanços na ciência, percebemos o potencial importantíssimo dessas células para o tratamento de diversas doenças graves que acometem a população como um todo, até nos dias atuais. E entre essas doenças a gente tem como câncer, a diabetes, doenças genéticas, lesões de medula espinhal, demência, doenças autoimunes, entre variadas outras. Quanto às células-tronco adultas, elas são encontradas em diferentes tecidos, como a medula óssea e o cordão umbilical. Bom, as células-tronco adultas, elas são mais específicas. Geralmente se transformam em células do mesmo tecido de origem. Explica as pesquisas com células-tronco e seus avanços. As pesquisas com células-tronco são muito promissoras para o tratamento de variadas doenças, como o Parkinson, o Alzheimer, a diabetes, doenças cardíacas e lesões na medula espinhal. O primeiro relato de pesquisa com células-tronco embrionárias humanas foi publicado na revista científica Science, em 1998, pela equipe de James A. Thompson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Foram isoladas e cultivadas a partir de embriões doados por casais que não tinham mais a intenção de usá-los para o seu próprio tratamento de infertilidade. A partir de então, a pesquisa nesse campo mergulhou em controvérsias éticas, consequentes de um desconforto público quanto aos possíveis impactos negativos a esta e às futuras gerações, já que a obtenção do material genético implica necessariamente na interrupção do desenvolvimento de um embrião. Assim, a pesquisa com células-tronco embrionárias explorou medos profundos. Diga-se de passagem, alguns nunca foram confirmados, como os relacionados à possibilidade de clonagem humana, misturas de espécies entre homens e animais, chamados de quimeras, a mercantilização do material biológico humano e até mesmo a imortalidade. Embora preocupações públicas sobre a ciência e suas implicações não sejam novas em si, tais estudos ofereceram a oportunidade
para discussões em torno de um único e novo campo científico. Embora existam questões éticas e bioéticas relevantes sobre a coleta e o uso de células-tronco adultas provenientes de fetos abortados e do sangue do cordão umbilical, a controvérsia mais intensa atualmente gira em torno do uso de células-tronco embrionárias humanas. Essa discussão envolve principalmente a forma de como essas células são obtidas e utilizadas na pesquisa. O processo de derivação implica na remoção da massa das células primordiais dos blastocistos, o que impede seu desenvolvimento futuro. Aqueles que apoiam a pesquisa com células-tronco embrionárias argumentam que os embriões excedentes, que não são utilizados pelos doadores de gametas, seriam descartados pelas clínicas de fertilização. Assim, utilizar esses embriões para tratamentos futuros poderiam dar um propósito e dignidade à sua criação e destruição. No entanto, o debate é complexo, pois nem a filosofia, nem a religião, nem a ciência e muito menos a bioética chegaram a um consenso sobre quando a vida começa. Isso levanta questões sobre se embriões em um estado tão inicial de desenvolvimento merecem proteção legal e direitos morais equivalentes aos das pessoas já nascidas, simplesmente por possuírem material genético humano. As células-tronco adultas, também conhecidas como células-tronco multipotentes, estão presentes em pequenas quantidades no corpo humano e são encontradas em diversos tecidos. Isso significa que, embora haja limitações sobre quais tipos de células podem ser formadas a partir delas, essas células têm a capacidade de se multiplicar e gerar outros tipos celulares, como as epiteliais e as da medula óssea. Um dos avanços científicos que tem sido explorado como uma possível alternativa às células-tronco embrionárias são as células-tronco pluripotentes induzidas. Essas células são fibroblastos dérmicos que foram geneticamente modificados para se comportarem como células-tronco embrionárias humanas. Contudo, muitos cientistas na área acreditam que as células pluripotentes induzidas ou qualquer outra fonte alternativa de células-tronco não eliminarão a necessidade de continuar as pesquisas com células-tronco embrionárias. Embora os dilemas éticos persistam na prática científica, muito do que discute sobre o uso das células-tronco embrionárias para tratamento ainda se encontra em um estágio especulativo. Apesar de serem consideradas especiais devido à sua capacidade quase ilimitada de se multiplicar e se diferenciar em células especializadas, como neurônios ou células do fígado e do músculo cardíaco, uma quantidade significativa de pesquisa é necessária para desenvolver linhagens celulares que possam gerar tecidos substitutos para tratar diversas doenças. As células-tronco pluripotentes induzidas são células somáticas adultas, que foram reprogramadas geneticamente para um estado semelhante ao embrionário. Isso nos permite recuperar características que se assemelham às das células-tronco embrionárias. O processo de reprogramação é realizado por meio de expressão de fatores de transcrição gênica específicos. Os cientistas desenvolveram um método em que essas células somáticas são cultivadas em meios apropriados e, utilizando fatores de expressão gênica, é possível revertê-las ao estado de células-tronco embrionárias. Essa descoberta gerou grande entusiasmo na comunidade científica e médica mundial, porque a terapia celular baseada nas células-tronco pluripotentes induzidas oferece esperança para o tratamento de diversas doenças que ainda não possuem cura ou cujas terapias atuais são pouco eficazes. Exemplo incluem doenças neurodegenerativas, infartos e diabetes. Além disso, a regeneração de tecidos danificados ou lesionados representa uma aplicação relevante na medicina regenerativa. Lesões como queimaduras na pele ou danos na medula espinhal
podem ser tratados com terapias que utilizam essas células-tronco pluripotentes induzidas. Entretanto, apesar de compartilharem características embrionárias, como a pluripotência e a capacidade de autorrenovação, essas células ainda enfrentam desafios. A eficiência da reprogramação é baixa e a memória epigenética é uma das principais barreiras nesse processo, sendo um tema de intenso estudo nos últimos anos. Agora é hora de testar os seus conhecimentos. Responda a nossa enquete. Qual tipo de célula-tronco você considera mais promissor para o futuro da medicina? Vejam só, a maioria de vocês acredita no potencial das células-tronco adultas, e essa é uma área que realmente tem um grande potencial na medicina. As adultas são células indiferenciadas, encontradas entre células diferenciadas dentro de um tecido ou um órgão, que podem se renovar, se diferenciar para produzir tipos especializados. O papel primário das células-tronco adultas no organismo vivo é manter e reparar o tecido no qual elas são encontradas. As células-tronco oferecem a possibilidade de uma fonte de reposição para células e tecidos para tratar doenças como o mal de Parkinson, infarto, traumatismo da medula espinhal, queimaduras, doenças do coração, diabetes, osteoartrite, artrite reumatoide e entre diversas outras. As pesquisas realizadas com o uso dessas células têm demonstrado a sua eficácia no tratamento de diversas doenças, a exemplo de leucemia, doenças cardíacas e doenças hematológicas. As células-tronco multipotentes têm a capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, como outra diferenciada. São chamadas de multipotentes por serem menos versáteis que as células-tronco embrionárias, pois elas não são tão capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares existentes. Esse tipo de célula é obtido principalmente da medula óssea humana e do sangue do cordão umbilical. Mas cada órgão do nosso corpo possui uma quantidade de células-tronco que é responsável pela renovação das nossas células ao longo da vida. As células-tronco hematopoéticas, que podem ser abreviadas para CTH, elas são células que possuem a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo e do sistema imune. Na medicina, a sua importância pode ser evidenciada por seu uso rotineiro do tratamento de doenças oncohematológicas e imunológicas. Elas fazem parte da unidade funcional do transplante de medula óssea. As células oligopotentes têm a capacidade limitada de se diferenciar, formando apenas alguns tipos celulares específicos, como células sanguíneas ou vasculares. São mais especializadas que as pluripotentes e multipotentes, que foram citadas anteriormente, atuando na manutenção e reparo dos tecidos específicos. Elas são importantes em terapias, como exemplo, os transplantes de medula óssea, que oferecem menor risco de tumores comparado às células-tronco menos diferenciadas. As células-tronco unipotentes possuem a capacidade mais restrita de diferenciação, podendo gerar apenas um único tipo celular específico. Elas estão presentes em tecidos como a pele, músculos ou fígado. Elas são responsáveis pela renovação e reparo contínuo desses tecidos. Um exemplo são as células-tronco da epiderme, que produzem apenas queratinócitos. Embora menos versáteis que outros tipos de células-tronco, são essenciais para a manutenção e regeneração de tecidos específicos, com baixo risco de formação de tumores devido à sua alta especialização. Agora, a gente vai falar sobre as células-tronco cancerígenas, também conhecidas como CSCs. Compreender as células-tronco cancerígenas
é de extrema importância para o tratamento eficaz do câncer, assim como para o desenvolvimento de novas terapias que visem combater essa doença devastadora. As células-tronco cancerígenas, que são também conhecidas pela sigla CSCs, como eu tinha falado anteriormente, representam um tipo específico de célula tumoral, que pode influenciar de maneira significativa não apenas o desenvolvimento, mas também o crescimento da doença debilitante que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Como o próprio nome sugere, as células-tronco cancerígenas possuem a notável capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares e de se autorrenovar indefinidamente. Essa habilidade especial lhe confere um potencial considerável para iniciar, propagar e disseminar o câncer nos pacientes, levando a recaídas indesejadas após os tratamentos realizados. Durante o seu ciclo de vida, as células-tronco passam continuamente por múltiplas rodadas de replicação e maturação, que são processos fundamentais para a sua função no organismo. Embora as células-tronco apresentem propriedades únicas que as ajudem a evitar mutações prejudiciais, há momentos em que ela pode se materializar com consequências catastróficas. O resultado mais provável dessa ocorrência é o desenvolvimento do câncer, uma condição complexa e desafiadora que requer compreensão aprofundada para ser devidamente tratada e controlada. As células-tronco cancerígenas são originadas a partir de mutações que ocorrem nos genomas das células-tronco, que em condições normais deveriam funcionar de maneira adequada. Dessa forma, essas células se tornam o ponto de origem do tumor e, frequentemente, representam uma quantidade extremamente pequena da massa tumoral total, variando entre cerca de 0,01% a 2%. Essa característica torna desafiador o seu alcance por meio das terapias convencionais. Muitos dos tratamentos atualmente disponíveis para o câncer direcionam seus esforços para a massa do tumor como um todo, sem conseguir atingir diretamente essas células problemáticas que são fundamentais para o desenvolvimento dessa doença. A iniciação tumoral é ativada pelas CSCs durante o processo de regeneração tecidual ou em resposta a exposições a carcinógenos externos, que podem incluir toxinas e radiação. Essas exposições provocam mutações malignas que contribuem para o surgimento do câncer. No contexto do câncer, o crescimento incontrolável das células pode acabar sendo desencadeado por diversas mutações, incluindo a superexpressão de oncógenes e a inativação de genes supressores de tumor. Ambas as situações têm consequências devastadoras sobre o crescimento e desenvolvimento de células normais. Essa propagação desenfreada das células resulta na formação de um tumor. As propriedades específicas das células cancerígenas, quando comparadas às células cancerígenas proliferativas comuns, fazem com que elas sejam suscetíveis a alterações genéticas instáveis. Isso implica que esses tumores formados pelos CSCs podem se tornar cada vez mais agressivos, invasivos e resistentes ao longo do tempo desse tratamento. Eventualmente, essas características podem levar à metastização, permitindo que as células cancerígenas se espalhem para outros tecidos e áreas do corpo. Devido ao papel crucial dos CSCs, desempenham na iniciação do tumor e na recorrência da doença, muitos pesquisadores já estão se dedicando seus esforços à caracterização de biomarcadores específicos para essas células. O objetivo é aprimorar os tratamentos disponíveis e torná-los mais eficazes. Embora seja essencial para atingir a massa tumoral em si, qualquer célula-tronco cancerígena que permaneça no organismo vai ter um potencial para desenvolver
metástases, levando à continuidade da disseminação do câncer. Portanto, torna-se cada vez mais vital encontrar formas inovadoras e direcionadas de utilizar as células-tronco cancerígenas para aprimorar soluções biomédicas personalizadas no combate a essa doença devastadora. As células-tronco vegetais são células que se desenvolvem no meristema das plantas, onde ocorrem os processos de crescimento e regeneração. Essas células têm ganhado destaque na indústria cosmética devido às suas propriedades benéficas para a pele, como a redução de rugas e olheiras. Essas células desempenham um papel importante na reprodução celular e ajudam na recuperação de lesões nas plantas. Recentemente, as características únicas das células-tronco vegetais despertaram o interesse de pesquisadores e profissionais da área de cosméticos. A utilização de produtos que contêm células-tronco vegetais já é uma realidade no mercado. Nos laboratórios, é possível cultivar essas células indefinidamente, o que elimina a necessidade de cuidados tradicionais, como regar ou esperar pelo crescimento das plantas. Por esse motivo, as células-tronco vegetais têm se tornado um dos principais ingredientes ativos na biocosmética, um setor em expansão dentro da indústria da beleza. Vamos relembrar sobre os pontos mais importantes da aula de hoje? As células-tronco representam uma nova fronteira na medicina, com o potencial de revolucionar o tratamento de diversas doenças. Mas é importante lembrar que as pesquisas ainda estão em andamento e muitos desafios precisam ser superados. E aí, vocês conseguiram aprender sobre as células-tronco? A gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Continue acompanhando o Telecurso 2000 para aprender mais sobre ciência e tecnologia. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.